Você está ouvindo o História FM. Fazer um filme histórico do Brasil. Como é esse desafio? Esse é o tema de hoje do História FM e hoje nós vamos falar usando o exemplo do lançamento que está em cartaz agora, A Própria Carne, produção nacional, dirigida pelo convidado de hoje, Ian SBF, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Ian, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Muitíssimo obrado. Um grande prazer sempre poder falar do filme, poder falar também com você, né, Gris? Participou aí do filme, então eu tô mais do que animado. Meu nome é Ian SBF, eu sou diretor, roteirista, sou um dos co-criadores da Sociedade da Virtude, Anões em Chamas, Porta dos Fundos e agora tô aí fazendo um filme de terror junto com o pessoal, os amigos do Jovem Nerd. E então é isso, vamos saber um pouco mais como foi fazer esse filme e também como é fazer um filme histórico no Brasil, caso alguém que esteja ouvindo esse programa queira se enveredar por essa área também. Mas primeiro, eu vou dar um recado para vocês. Pessoal, hoje, excepcionalmente, eu não vou ler o nome dos nossos novos apoiadores porque não deu tempo de juntar apoiadores o suficiente desde o último episódio. Esse episódio aqui é um episódio extra que não estava previsto. Nós ainda teremos 3 episódios nesse mês depois desse aqui, tá? Então, novembro, excepcionalmente, nós teremos 4 episódios. É conteúdo extra para vocês. Mas eu só posso fazer esse conteúdo extra graças aos nossos colaboradores em apoia.se/brigadehistoria. Você pode apoiar com qualquer valor a partir de R$2 por mês. Isso é mais barato que um miojo. E eu provei isso, tá? Eu fui no mercado, fiz um story lá no Instagram mostrando o preço do macarrão. Então, por menos de um miojo por mês, você ajuda a História FM a ficar no ar. No final de um ano dá R$24. É mais barato que um x-salada. Por um ano de apoio. O link para apoiar e ver as demais recompensas está na descrição aqui desse episódio. E ali você encontra também os links dos meus cursos, que são cursos bem baratos e de acesso vitalício. Você pode ver quantas vezes você quiser, pagando só uma vez. Tem um curso que é o resumão do livro Apologia da História, do Mark Bloch. Tem um outro curso que é um resumão do texto Operação Historiográfica, do Michel Dissertot. E tem o curso História da Pesquisa Escrita, que te ensina o básico de como fazer um TCC, dissertação ou tese, com dicas que são universais para servir para todo mundo, independente do tema que você está pesquisando. Beleza? Tá tudo isso ali na descrição. E se você quiser fazer um apoio pontual, você pode fazer isso pela chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. Tem alguma coisa nesse lugar que atrai as pessoas. Todos vocês morreram no momento em que abandonaram aquele campo de batalha. Bom, pra gente começar esse episódio, eu queria primeiro te perguntar qual é a tua formação ou não no audiovisual, né? Pensando aqui se você fez alguma faculdade de cinema, ou se você se especializou de alguma forma, ou como é que foi essa tua formação, né? Ou se foi na raça, e o que te motivou também para se enveredar pela área do audiovisual, né? Cara, então, eu comecei a minha vida querendo fazer quadrinhos, né? Eu desenho, queria fazer quadrinhos, mas só que aí, eu não sei, acho que as coisas na época eram mais complicadas, não tive a força de dados suficiente, né, para esse mercado que eu achava muito difícil. Por mais que seja que eu ame muito, eu amo cinema, audiovisual também pra caramba, e acho que foi meio que natural lá pros meus 16 anos, eu começar a cair mais pro cinema. E eu aí fui fazer, fiz 2 faculdades de cinema, não terminei nenhuma, tranquei as 2. Então eu não sou formado em cinema, mas cheguei assim a estudar. Mas eu acho que eu sou muito autodidata, eu não vou dizer autodidata, eu fui meter as caras, fui fazer curta, vídeo para internet, e eu com certeza aprendi mesmo tentando, fazendo, trabalhando na área. Foi ali que eu acho que eu tive todo o meu conhecimento. E eu acho que isso foi muito bom, na verdade, porque eu acho que muito importante, mais do que importante, você conhecer um pouquinho de todas as áreas que, como diretor, você vai precisar trabalhar junto, né? Tipo, eu fiz som, já fiz fotografia dos vídeos, eu edito, faço roteiro, tive que produzir tudo, então meio que você conhece um pouquinho o processo inteiro. Claro que não absurdamente, profundamente tudo, mas pelo menos você conhece, você entende quais são
os desafios e os problemas e necessidades de cada função, né, do audiovisual. A gente que começa no YouTube, a gente sabe bem o valor de ser meio que um clínico geral, que sabe um pouquinho de todas as áreas, né? Então, alguém outro dia falou isso, que eu achei interessante, eu esqueci quem foi, mas que o diretor, ele é um generalista, né? Ele não é exatamente bom em nenhuma área, mas ele sabe um pouquinho de toda. Não sei se é exatamente verdade isso, mas eu achei interessante e faz um pouco de sentido, que o teu negócio ali é você entender um pouquinho de tudo, né, das outras áreas, e você poder conversar com todo mundo e fazer com que toda essa equipe imensa faça sentido, né, dentro do filme. Sim. E me diz uma coisa, qual a experiência que você teve até o momento com produções tipo cinema, roteiro e afins, né? Tipo, você mencionou alguns trabalhos que você fez, algumas produções que você trabalhou e tal, mas aí eu queria saber, assim, em mais detalhes, porque, por exemplo, você produz ali a Sociedade da Virtude, você produziu também o Porta, dirigia e tal. Você tinha uma mão ali na parte de roteiro também? Como é que era isso? Como é que é a tua experiência de trabalho mais específica até aqui? Cara, no Porta eu escrevi algumas coisas de vídeo, né? Alguns vídeos do Porta eu escrevi, mas eu era mais diretor nos vídeos para YouTube. Escrever dentro do Porta, eu escrevi séries, o Grande Gonzales, o Borges, são 2 séries que eu escrevi lá, fiz a redação final. Algumas outras pessoas também deram uma colaborada, mas eu meti bem a mão, escrevi quase tudo. Deixa eu ver. No Sociedade da Virtude eu também escrevo quase tudo. Tinha o Rodrigo Portela, que infelizmente veio falecer, mas ele escrevia também coisa comigo, mas Sociedade da Virtude eu escrevia quase tudo. Essa série agora que eu estou fazendo, Sociedade da Virtude, eu estou escrevendo sozinho. A gente vai lançar aí na HBO Max ano que vem, vai ser muito maneiro. E o filme Entre Abelhas eu escrevi também, junto com o Fábio. Eu escrevo bastante, mas eu acho que, como diretor, eu tenho bem mais coisas, assim, né? Eu dirigi todas as coisas que eu escrevi e também dirigi outras várias coisas também que eu não escrevi. Eu dirigi série para Warner, Home Care, primeira temporada. Trabalhei também como diretor numa temporada agora De Volta aos 15, da Netflix. E também como diretor faço muita publicidade na O2, filmes, e também fiz, deixa eu ver, bom, teve Anões em Chamas que eu comecei também, né, e aí eu escrevia quase tudo também, mas acho que é isso, um pouquinho de tudo e muita coisa. E, bom, em um belo momento, a ideia desse filme que viria a se chamar A Própria Carne apareceu, mas eu queria saber como é que foi o embrião dessa ideia, né? Porque eu sei que a ideia começou contigo e depois você se juntou com o pessoal do Jovem Nerd e tal, então como é que foi o embrião disso? Olha, como roteirista, diretor, no Brasil, a gente tem sempre várias ideias, várias vontades, e o negócio é você ter uma gavetinha cheia delas prontas para um momento propício, né? E uma dessas ideias que eu tinha, que eu queria muito fazer, um filme de terror. Eu também queria muito falar sobre, mencionar a Guerra do Paraguai, né? Óbvio que nesse filme a gente não vai profundamente nisso, mas eu queria ambientar, né, nesse tempo histórico tão bizarro. E aí acabou que eu escrevi esse roteiro, um primeiro tratamento, estava 1864, e eu estava, né, você fica pensando, quando que eu vou conseguir produzir isso, como é que eu vou fazer isso? Aí o Jovem Nerd, pessoal de 15 anos, chegou com a ideia, querendo fazer filme, mas eles vieram com uma ideia que era muito mais complicada de fazer, muito mais cara, muito demorada. Gente, vocês não querem dar uma olhadinha numa coisa que eu tenho aqui? E eles viram esse roteiro, eles adoraram, e aí começaram a trazer ideia, eles já tinham em cima também pra gente fazer de Cthulhu, e tudo começou a amarrar o filme pra caramba, a gente começou a ver motivações, história dos personagens, e aí aquele roteiro que eu tinha, ele ficou completamente amarrado e redondo junto com eles, então mudou muito depois que eles entraram. E aí foi maravilhoso, porque eu acho que eu consegui fazer o filme que eu estava a fim de fazer, eles também conseguiram fazer, e aí a gente criou uma obra que eu acho que todos nós estamos super orgulhosos e felizes. Porque quando a gente pensa em orçamento para cinema no Brasil, você tem que fazer várias concessões e sempre achar um meio termo, né? Então... Sempre. Cinema eu acho que mais que é um casamento com 60 pessoas. É você saber fazer concessões quando precisa, você dá uma forçada
porrada quando precisa, Sim. mas na maioria das vezes você está fazendo concessões. E, em partes, a ideia de fazer esse episódio é mostrar para o pessoal que está ouvindo tudo que envolve fazer um filme com tema histórico no Brasil, não só para historiadores que estão ouvindo e talvez pensem na possibilidade de se inserir no mercado do audiovisual, mas também para quem não é da área de história e talvez até valorize mais o esforço do cinema nacional em falar da nossa história, sabendo de bastidores, das dificuldades e tal. E fazer um filme no Brasil, histórico ou não, é difícil porque o cinema é talvez o tipo de arte mais cara de fazer que existe. Então, eu queria te perguntar, quando vocês estavam trabalhando no roteiro, vocês já iam enxugando as coisas pensando, isso aqui a gente não vai ter dinheiro, corta? Ou isso é algo que vocês vão cortando na hora de botar a mão na massa conforme o dinheiro vai indo embora, assim? Ou é um pouco das duas coisas? Se você consegue dar alguns exemplos mais concretos disso? Cara, na verdade, a graça de você ser produtor do filme e roteirista do filme é que você não passa muito por esse problema, porque quando você está primeiro escrevendo, né, e depois produzindo, você já entende quais são as limitações, o que você pode ou não pode fazer, que é muito diferente se eu tivesse escrito um roteiro só da minha cabeça, e aí a gente fala, vamos agora atrás de dinheiro, aí você vai aos poucos entendendo a realidade, né, mas quando você já sabe da realidade de início, você escreve o roteiro condizente com aquilo que você pode fazer, né. Eu lembro que eu tava ouvindo um podcast do Frapa, lá que é o Festival do Roteiro do Rio Grande do Sul, e eu lembro que numa das palestras alguém falou assim, quando eu vou escrever um roteiro, eu boto o que eu quero, o produtor que se vire pra bancar, né? Então, literalmente, é isso. Mas, no nosso caso, como a gente sabia, nós éramos os produtores, a gente não queria armadilha para nós mesmos mais para frente, né? Eu pessoalmente, quando eu estou escrevendo os meus roteiros sabendo que eu não vou produzir, mas eu já estou sendo bem mão de vaca nas coisas, sempre tentando fazer a cena mais barata possível que não perca a qualidade narrativa, porque eu sei que se eu florear demais, depois eu não consigo fazer, não consigo financiamento. Exatamente. E no caso em particular da própria carne, você tem algum exemplo assim de alguma coisa que vocês queriam fazer que tipo, não, isso aqui a gente vai ter que tirar porque não... Alguma coisa que não seja spoiler, né, preferencialmente? Cara, eu vou dizer, eu acho que parte dos efeitos que a gente queria fazer, a gente não tinha certeza se a gente ia conseguir. Então, acho que a gente filmou de maneiras que, caso não rolasse, a gente poderia tirar aquela ideia na edição. Eu acho que ficou mais em cima dos efeitos. Só que, por incrível que pareça, pessoas muito incríveis, amigos, o Delcio, o pessoal da Blender, o pessoal da Oficina do Diabo, pessoas muito parceiras entraram e a gente conseguiu fazer não só tudo que a gente queria, só que uma qualidade absurda. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que veja o filme não vai acreditar que o nosso filme tem efeitos tão incríveis quanto tem, porque realmente tem. Isso é uma coisa que não tem como negar, é incrível. Inclusive fica a dica pro pessoal que tá ouvindo e quer se enveredar talvez no audiovisual. Networking é uma das coisas mais importantes que você vai ter se você conseguir criar uma rede, né? Então fica aí a dica, se aproxime de outros profissionais da área, troque ideia, porque vai fazer toda a diferença. Na verdade é a mais. Se não for a mais, aí tipo, eu acabei de gravar um curta e se não fosse networking, esse curta nem existia, então fiquem com isso na cabeça aí. E já que a gente tá falando de um filme que tem um background histórico, existe uma diferença entre precisão histórica e imersão, né? Um exemplo que eu gosto muito de passar é o exemplo do Apocalipto do Mel Gibson, que é um dos filmes mais imersivos que eu já vi, mas de um ponto de vista histórico ele tem um monte de problemas, só que ele é tão imersivo, o design de produção é tão bem feito, a questão das línguas locais e tal, que quem não estuda o assunto não pega esses problemas, né? Só que, claro, às vezes a imersão e a precisão elas trabalham juntas, né? E uma coisa que é importante para a imersão é que toda a estética do que se vê em tela tem que parecer realista para a época que está representando. Então, eu vou dividir essa pergunta em duas partes. Primeiro eu quero focar na questão de locação. Então, primeiro eu queria saber sobre a casa onde o filme foi gravado, né? Como é que foi o trabalho de encontrar essa locação pro filme? Alguém indicou pra vocês? Ou vocês caçaram e acharam essa casa? E você pode falar dessa casa pra quem tá ouvindo e ainda não viu o filme? Ou não acompanhou a questão de bastidores, das lives que tiveram nos últimos tempos e tal? Com certeza. A casa é essencial pro filme. Foi uma coisa que realmente ela é vamos dizer, a estrutura, né, do nosso filme. E foi muito difícil e ao mesmo tempo foi muito fácil, porque a gente sabia a dificuldade dessa casa, mas a gente teve a sorte de ter o Glauco, nosso produtor executivo, que sabia de uma casa que era exatamente o que a gente precisava, lá em Farroupilha, que foi incrível. Então, quando a gente viu as imagens da casa, que era uma grande preocupação nossa, a gente falou, meu Deus, é essa. Quando a gente chegou lá, a gente falou, com certeza é essa.
ela parecia que tinha sido construída em cima do que a gente escreveu no roteiro. Tudo que ela tinha ali era o que a gente precisava, e foi assim, uma loucura. A gente brinca que a gente ia dizer pra galera que a gente tinha construído aquela casa, porque não fazia sentido ela tá lá esperando pelo nosso filme, né? E eu acho que ela tem uma coisa também muito legal que a gente conseguiu fazer, que é a geografia dela. A gente criou tapadeiras para fingir que eram paredes dela, que a gente vai mudando no filme, justamente para criar essa sensação para o espectador que os nossos personagens estão tendo lá dentro, que você não entende muito bem geograficamente, fisicamente, como ela funciona, para onde vai, que corredor é esse, e isso lá fora também nas externas. A gente queria que as pessoas se sentissem perdidas. Tem até uma cena que tem dois personagens sentados, eles estão ouvindo barulho de guerra e ouvem assim a guerra em tudo quanto é lugar, vem por todos os cantos a guerra, e eles falam, mas a guerra não vinha por esse lado, por que eu estou ouvindo desse lado? E eles ficam sem saber, e aí um deles fala, a gente nunca mais vai sair daqui. Essa sensação de armadilha, que estão fora, eles saem, né, eles saem da guerra, eles caem da misteriosa, maluca, no meio do nada, um deles era um escravizado que foge de uma fazenda e vai para a guerra, assim, cada um deles se sente fugindo de algum lugar e caindo num lugar pior ainda, e assim vai. Então essa sensação de armadilha, de opressão, desse ambiente. Eu perguntei sobre a casa porque o Dave e o Alexandre, eles tinham trabalhado uns anos antes com o Selton Mello naquele audiodrama, o França e o Labirinto, né? E aí depois eu fiquei lembrando assim, essa casa apareceu num filme do Selton, né? O filme da minha vida. Eu pensei, será que o Selton que indicou? Aí eu fiquei... Não foi ele que indicou, mas realmente teve lá e foi muito legal saber disso. E ainda nessa questão de imersão, como é que foi o trabalho de design de produção, figurino, maquiagem, cabelo e afins e tal? Quem é a galera que trabalhou nesses departamentos no filme? Se rolou uma exigência de uso de técnicas de época na costura ou algo assim, ou o pessoal fez por conta própria porque achou que seria o melhor jeito de fazer? Como é que foi isso? Olha, a equipe foi absurdamente incrível, a melhor equipe que eu já trabalhei na minha vida. E uma coisa muito boa também, porque a gente foi filmar no Sul, em Farroupilha, né? Também em Caxias do Sul, a galera que está lá de Porto Alegre, eles têm muita experiência com a época, com a Guerra do Paraguai e outras guerras também que aconteceram lá na fronteira. Então, eles tinham mais conhecimento do que eu acho que a gente aqui no Sudeste teria ou tem desse período, né, histórico. Então, a Carol, que foi nossa figurinista, e ela fez os figurinos de soldados como eram na época, o tecido é o mesmo tecido que eles usavam, a maneira de costurar. Então, assim, foi tudo muito fiel. Foi tão bem trabalhado e custoso isso que a gente só tinha 3 roupas de soldado, uniformes, para 5 atores. Então, a gente tinha que ficar intercalando ali, né? Porque não tinha dinheiro para fazer 5, porque muito caro, muito difícil. E até de tempo também. Também é muito trabalhoso fazer isso. Então, a gente teve que fazer esse esquema. Foi muito legal, porque pelo menos a gente sabia que aquela roupa dava um peso, dava uma outra layer, né, para os atores, e eles se sentiam mesmo naquele lugar, né, a gente naquela floresta, naquela casa. Isso foi muito legal. Inclusive, só curiosidade, eu não sei se isso é spoiler ou não, mas eu tava vendo ontem o vídeo de making of, de bastidores e tal, e o Alexandre aparece vestido. Ele aparece no filme? Ele atua no filme? Não, isso que eu tô irritado, porque aquilo ali era uma brincadeira, só que óbvio que a galera não tá entendendo que todo mundo vai achar que o Alê tá no filme. Então, assim, eu tô só olhando ali, dou aquela curtida, mas eu falo, meu Deus, todo mundo vai achar agora que o Alê tá no filme. E óbvio que ele não tá, ele tava de brincadeira lá, botou a roupinha. Eu pensei assim, vai que ele aparece no fundo, meio desfocado, figuração, assim. Mas não tá não. E falando um pouco sobre o roteiro, né, foram 3 pessoas trabalhando nisso, né, porque você comentou que você tinha já um roteiro, mas que o Alexandre e o David foram colocando alguns inputs e tal. Rolou muito conflito criativo sobre os rumos do projeto quando as coisas estavam mais adiantadas, tipo, durante a escolha do elenco e coisas do tipo, ou até mesmo durante as filmagens, aqueles inputs criativos de 3 pessoas diferentes e tal, né? E, aliás, aproveitando, né, como é que foi a escolha do elenco também? Então, como é que foi essa questão de conflito criativo e escolha de elenco? Não, muitos inputs, várias ideias do Alê, do Dave, e até você usou agora uma palavra boa, que é o conflito, que às vezes a gente acha que o conflito é ruim, né? O conflito é bom. Sim. A gente tinha muitos debates, né, sobre o que fazer no filme, diversas cenas, e isso é maravilhoso, porque é daí que surgem as soluções, né, as melhores ideias. A gente para, a gente conversa, discute, cada um traz a sua visão de uma coisa, até
quando a gente está defendendo algum ponto de vista nosso, do roteiro, ou de como a gente deveria fazer uma cena, é quando a gente vê se aquilo ali realmente é bom, se aquilo ali faz sentido. Algumas vezes você vai defender uma coisa e fala, não, realmente, isso aqui não é exatamente bom, não. Isso é ótimo, sabe? As pessoas, a gente não tem que fugir do embate criativo, ao contrário, é isso que faz o filme, né? Quando a gente fala que o filme é colaborativo, não quer dizer que está todo mundo andando pro mesmo lado. Às vezes a gente tem que entender por que a gente está andando a tal lado e por que não ir para o outro lado. Então, isso é maravilhoso, né? Acho que é o ponto alto de uma parceria, né? Que nem foi a nossa. E do elenco, cara, esse é o melhor elenco que a gente podia ter para esse filme. É absurdo. Todo mundo tá incrível no filme. Claro que tem que falar do Luiz Carlos Percy, porque ele é o nosso vilãozão e ele tá uma loucura. Eu acho que é o papel que foi escrito para ele. Para o Percy desde sempre. Eu acho que é o papel da vida dele. Eu não quero nem falar isso porque eu acho que ele vai ter tanta coisa maneira ainda para frente, então eu acho que é o papel da vida dele até esse momento aqui, porque esse filme acho que vai trazer muita coisa boa pro Percy, e ele vai ter coisas absurdas, mas ele encaixou muito nesse filme, que é uma luva para ele, né? Quem assistiu o filme vai entender. É muito doido, ele encarnou aquele personagem. Quando você pensa no terror internacional, tem muitas figuras de vilões icônicos que as pessoas pensam, tipo Jason, Michael Myers, e até alguns menos conhecidos como Candyman. No Brasil a gente tem pouco essas figuras, né? A gente tem o Zé do Caixão, lógico, mas não tem tanto. Eu fico vendo o Percy naquele filme pensando, cara, é isso, sabe? É aquele personagem que o pessoal que vai ver o filme vai lembrar como esse baita antagonista, né? E o Percy mandou muito bem. Eu não vi o filme ainda, né? Mas eu tava lá nas filmagens, as cenas que eu vi era outro Caramba, nível. Você não viu ainda, né, Iclis? Eu não consegui, porque não teve pra estar em Santa Catarina e eu tava muito ocupado e sem grana pra viajar pra ver, por causa do meu curta. Eu não consegui, eu vou ver hoje. E você vai ver hoje? Olha que maravilha, depois você me conta, hein? O pessoal tá ouvindo isso, acho que na segunda-feira, dia 3, hoje é dia 30, a gente tá gravando isso aqui, né? Então, mas tô ansioso. Agora, você não viu o filme, mas você tava lá no set, colaborando, dando seus inputs lá, foi super importante. Então, assim, você não viu o filme ainda, mas você teve já você viu bastante coisa, né? Você participou muito ali, viu muita coisa, né? Só de estar na casa onde o filme tá sendo filmado já é outra experiência, né? Já é outra... E realmente, a casa tava com uma cara bem de, tipo, um negócio apavorante, assim, então tava muito da hora. Desculpa, bater essa hora, que nosso amigo precisa de ajuda. E pensando aqui na questão do business e tal, como é que funciona financiar um filme no Brasil, né? As pessoas pensam muito em lei de incentivo, que o pessoal joga tudo no mesmo balaio e chama tudo de lei Rouanet e tal. Só que existem outras formas e tal, né? Até a questão do financiamento, às vezes você pode pegar financiamento de mais de uma fonte diferente. Consegui uma lei de incentivo aqui que me libera conseguir 600 mil, aí eu consegui uma outra aqui que libera 500, consegui uma outra aqui que libera não sei quanto. E aí você junta e faz a obra e tal. Só que tem outras formas também de financiamento. Então, eu queria saber, claro, como é que foi a própria carne, né? Porque eu vi que vocês comentaram que vocês não usaram financiamento público, etc. Mas eu vi que vocês bolaram algumas ações para ajudar o financiamento do filme depois que ele já tinha sido filmado, né? E eu sou entusiasta disso, dessas novas formas criativas de tentar financiar a produção cinematográfica. Até porque, se até em Hollywood o pessoal tá quebrando cabeça tentando bolar novas formas, imagina num país do sul global, né? Que não tem o mesmo orçamento que eles têm. Então, eu queria entender assim, como é que foi o financiamento da própria carne antes e durante as filmagens, como é que foram as ações que vocês fizeram depois, né, que podem servir até de inspiração para outras pessoas que vão produzir filme no futuro. Como é que funciona isso? Na verdade, a gente fez aqui, a gente tem apoiadores aqui pro filme, mas não foi para a produção do filme, porque isso aí a gente já tinha, a gente bancou o filme, né, é um filme independente, a gente trouxe a galera para apoiar o filme, acho que muito mais para esse momento de divulgação e lançamento do filme. Então foi muito pela tour que a gente fez pelo Brasil todo para poder mostrar o filme para a galera, ver junto com todo mundo e a gente poder, né, bater papo com eles e ter esse encontro que foi super importante, foi muito bom. E para a gente lançar também agora no cinema, né, a gente está com o Cinemark, que é um parceiro absurdamente incrível, está sendo essencial para a gente conseguir lançar. A gente está lançando o filme em todos os Cinemarks do Brasil, o que é um sonho, está inacreditável isso.
Mas tudo é complicado, é difícil, né? Mesmo com a parceria dessa, então a gente precisa botar mais dinheiro para divulgar o filme, para lançar o filme da nossa parte. Então acho que o apoio que a galera deu foi mais para esse momento aqui, não para produção, né? E qual foi a segunda pergunta que você fez? Então, sobre a questão de, tipo, quais as formas de se financiar um filme no Brasil, né? Para além dessa questão de editais, de financiamento, tipo, quais maneiras que a galera que tá querendo começar pode colocar aí na agenda para tentar depois, né? Digamos assim. Cara, nunca é fácil, né, gente? Uma coisa que o pessoal tem que saber é isso. É difícil, é demorado. Às vezes você escreve um roteiro. Eu acho que a média para você conseguir botar uma coisa em pé é 3, 4, 5 anos. É muito demorado, um longa-metragem, né, que a gente está falando. Mas tem várias formas, né? Você tem fundo setorial, que é um fundo que ele é retroalimentado pela própria indústria, né? Então, assim, você faz um filme, quando você pega dinheiro do fundo setorial, depois esse dinheiro também, uma parte dele também volta para o fundo setorial e ajuda a financiar outros filmes. Você tem leis de incentivo, que você pode pegar dinheiro, por exemplo, com uma empresa, que ela pode pegar parte do dinheiro que ela vai colocar em imposto de renda, ela pode colocar no seu filme. Tem editais também, né, que você, né, são como se fossem concursos, né? Você se inscreve no edital, você pode ganhar o edital e aí pode vir determinado dinheiro para você. E eu acho que são todas maneiras muito importantes para financiar o cinema no Brasil. E às vezes o que muita gente não sabe é que todas essas maneiras também acontecem em todos os países do mundo, principalmente nos Estados Unidos. E no Brasil você também tem isso para outras várias indústrias. Agora está saindo no Instagram, né, o pessoal falando da indústria automobilística. Agora acho que ficou o assunto mais quente, né, para falar, para comparar com a indústria do cinema no Brasil, a indústria automotiva. Cara, e é verdade, o incentivo fiscal para a indústria automotiva, eu acho que em 2024 foi de 6, 7 bilhões, enquanto que no cinema foi de 1 bilhão, né? Uma diferença absurda. Só que no cinema a gente gera muito mais empregos que a indústria automotiva no Brasil. Então, o que gera cinema, a cultura no geral, o que ela traz de volta para o país é absurdamente maior do que a maior parte das outras indústrias que recebem muito dinheiro incentivado do governo. Então, assim, comparativamente, o melhor negócio para qualquer país é investir em cinema, que volta muito mais dinheiro, gera muito mais emprego, e tem que se incentivar isso. Até porque, no caso, a indústria automotiva, ela gera bastante emprego e tal, mas, querendo ou não, é um dinheiro que majoritariamente está indo para fora porque são empresas estrangeiras, né? Querendo ou não, o nosso cinema, o dinheiro fica aqui, né? Com certeza, com certeza. E aí vamos supor que alguém que tá ouvindo esse episódio, que tem um pouquinho mais de dinheiro no bolso, pensou, eu vou financiar meu próprio filme, vou dar cara a tapa, não sei o quê. Vou pegar o exemplo aqui da própria Carne, que foi o teu trabalho mais recente, né? Quais os núcleos de profissionais que estão envolvidos em fazer um filme, né? Mesmo um leigo sabe, ou deve saber, que tem o elenco, claro, os atores, o diretor, talvez um cinegrafista que vai operar a câmera, um cara gravando som. Só que tem vários outros trabalhadores por trás de um filme que às vezes o público leigo talvez não saiba, né? Como o diretor de fotografia, assistente de direção, pessoal de cabelo e maquiagem, de figurino, tem até o catering, né? Que é a galera que cuida da alimentação de todo mundo que tá lá. Então, numa produção assim mais profissional de cinema, que não é aquele skeleton crew ali do mínimo possível, quais são as funções envolvidas, né? E inclusive já fica até aqui de sugestão do pessoal, tipo, dar uma olhada nisso, vai que alguém quer trabalhar no audiovisual, pode até se enveredar por uma dessas profissões, né? Cara, é muita função. É muita função mesmo. Eu acho que quem quer entender um pouquinho melhor, se aprofundar nisso, procurar talvez até, poxa, o que eu poderia fazer, eu acho que tem que estudar, mas eu digo estudar não, né? Tem que procurar, tem que dar uma olhada, tem que procurar no Google, tem que olhar os créditos do filme no final, ver making off, porque é muito difícil, né? E você precisa entender muita coisa para conseguir saber o que realmente cada função faz ali, cada área, e o que você poderia gostar também, né? E se enveredar nessa. Aí a gente chega nas filmagens e aí eu vou fazer umas perguntas cujas respostas eu sei, mas eu acho que o público vai querer ouvir, né? Então, assim, como é que é o processo, como é que foi o processo de filmagens em particular do A Própria Carne? Foi quanto tempo de aluguel de locação? Teve refilmagem depois? E se você pode contar pro pessoal alguns perrengues que rolaram nas filmagens, né? Tipo toda aquela história do celeiro e tal. Ah, sim, nossa, perrengues. A gente teve essa situação curiosa, né, do celeiro, que a gente tinha que queimar
queimar o nosso celeiro no filme, a gente não podia queimar o celeiro. O celeiro é uma casa ali maravilhosa, lá na propriedade, então a gente achou um outro celeiro, um celeiro dublê, menorzinho, para a gente poder queimar, então com jogo de câmera, a gente fez parecer que aquele celeiro era o nosso celeiro principal, e a gente depois em pós-produção também conseguiu aumentar um pouquinho para o lado desse celeiro dublê para mostrar, para fingir que era o outro, né, que tinha uma estrutura um pouquinho diferente, um pouquinho maior para o lado, só que a gente realmente botou fogo nesse celeiro, foi uma doideira, e podia botar fogo, mas não podia cair, né, então a gente tinha que tomar cuidado, tinha que fazer a cena com aquele fogaréu todo, aquele celeiro queimando imenso, mas a gente podia queimar ele por uns 7 minutos, senão ele com certeza ia cair. E ele quase caiu, a gente conseguiu filmar as 3 cenas que a gente tinha que fazer quase que ao mesmo tempo, para o celeiro se manter em pé lá, e ficou maneiro pra caramba. A gente até lançou um vídeo no Nerd Office, que a gente mostra isso, que a gente fala disso. Ficou muito maneiro, adorei, estava vendo ontem esse Nerd Office, tá incrível. Então quem quiser dar uma olhada nas imagens da gente queimando esse celeiro, dá uma olhada lá, porque tá muito maneiro. Tá lá no canal do Jovem Nerd, quem quiser procurar, é o vídeo que saiu na quarta-feira, dia 29 à noite. E com relação ali à casa e tal, foi quanto tempo de filmagens? Foram 2 ou 3 semanas, algo assim, né? Então, foram 15 dias de filmagem, que é muito pouco para qualquer filme, e a gente conseguiu fazer tudo que a gente queria fazer no tempo certo, da maneira certa. Então, eu acho que foi um milagre o filme ficar do jeito que a gente queria que ele ficasse, porque foi uma correria, foi uma doideira, mas a gente conseguiu fazer tudo. E chegou a ter alguma refilmagem de alguma cena depois e tal? O que a gente fez em São Paulo foi uma diária que a gente pegou a câmera para fazer uns insertzinhos. Pequenas coisinhas fechadas, assim, que a gente tinha que fazer para contar a história de algumas coisas que a gente estava sentindo falta, mas foi uma coisa muito específica, não tinha, só teve a Jade foi lá para usar a mão dela para fazer uma coisinha, mas só isso. Então foi coisas muito específicas, muito pontuais, e na maioria das vezes só com objetos inanimados. E como é que foi a pós-produção, né? Como é que isso funciona na prática? Quais os estágios de pós-produção? As etapas, logo que você termina assim, você já vai para a edição, né? Você precisa entender o filme ali, então você edita ele primeiro, e aí depois você faz algumas etapas um pouquinho ao mesmo tempo. Você vai para tratamento de cor, aí a gente também vai para sonorização do filme, né? Tem sound effects, tem que fazer Foley, você colocar barulhos que deveriam ter, ou você não captou, você quer fazer diferente, ou você quer fazer barulhos que não existem, quer colocar no filme, e aí depois você tem que fazer trilha sonora, e junto com a trilha, e junto com os sons que a gente captou, edição de diálogo, a gente faz a mixagem do filme. E enquanto isso, né, a gente está na imagem, está fazendo tratamento de cor do filme inteiro, e claro, os efeitos, né, os efeitos visuais, pode ser digital, a gente também fez muito efeito prático no filme, que a gente também deu um tapinha no CGI, e aí, de novo, você volta, bota tudo na edição para sentir se está tudo funcionando, se está tudo encaixando, se tem que mudar alguma coisa de ritmo, e aí você vai pro cinema para justamente olhar como é que tá o filme, porque ele muda na tela do cinema, você tem outra percepção de ritmo, até às vezes de qualidade, falar, esse plano aqui eu achei que estava melhor, o desfoque não ficou maneiro, aí você volta para edição, mexe um pouquinho, e aí você vai realmente para finalização, para criar a cópia, né, o DCP, e ir pro cinema. E, bom, A Própria Carne é um filme de terror que mistura história com terror cósmico, né? Eu não cheguei a ler o roteiro, então eu não sei exatamente o que acontece, mas querendo ou não, eu penso que, né, e você até já falou isso, então eu sei empiricamente que existe ali um trabalho de CGI e tal. E a gente tá acostumado a ver muita produção com CGI que vem do exterior e tal. No Brasil acontece CGI, mas é aquele CGI que a gente chama do CGI invisível, né? Apagar fio de poste, apagar alguns elementos que não era pra estar em cena, que a galera nem nota e tal. Só que aqui nesse filme eu imagino que o CGI tenha que ter sido usado para ir um pouco mais além disso, né? Então, eu queria entender assim, quanto é que... Eu sei que no caso da Própria Carne teve muita parceria ali, né, de network, da amizade mesmo, que a galera colaborou, mas como é que funciona essa questão de CGI no Brasil para as produções nacionais? Quanto é que custa algo assim? Se é por segundo, se é por cena? Como é que funciona isso? Cara, é difícil dizer, porque a galera que entrou no filme aqui foi muito amiga, muito parceira, e foi num custo que não faz nenhum sentido. Nem adianta falar isso, porque é irreal, sabe?
A galera abraçou o filme, era todo mundo amigo, então foi outra brincadeira. Mas é muito caro, né? Você fazer dependendo dos efeitos, você precisa fazer. Eu acho que se a gente fosse realmente pagar por tudo que a gente fez ali, não ia ficar menos de 300, 400 mil reais, isso talvez jogando por baixo. Então, assim, a gente realmente contou com a parceria e com a vontade da galera de participar e fazer o filme acontecer, e todo mundo acreditou muito no filme. Então, a gente é muito agradecido, mas é muito difícil. E a questão de distribuição, né? Vocês fizeram um acordo com a Cinemark. Num primeiro momento, até quando foi anunciado, eu achei meio esquisito, mas aí depois vocês explicaram o porquê e tal, e aí eu achei que fez todo sentido, porque distribuição às vezes é mais difícil do que fazer o próprio filme, né? Eu conheço gente que conseguiu edital, conseguiu dinheiro, fez o filme e o filme tá encalhado porque não tem como distribuir. Ninguém quer comprar, ninguém quer exibir, nenhum streaming quer pegar. Então a distribuição é sempre um gargalo e tal, né? E não tendo distribuição, o filme dá prejuízo, né? Porque o dinheiro não entra. A não ser que você tenha conseguido um tipo de financiamento que não vai te punir se tu não conseguir distribuir. Então, como é que foi esse acordo, assim? Ele surgiu desde antes das filmagens? Tipo, o Cinemark entrou com um montante do dinheiro também no filme? Ou foi só distribuição exclusiva para garantir uma maior distribuição? Como é que foi isso? Cara, o Cinemark entra como exibidor, né? Então eles não entram com nada assim de produção, mas eles entram com a distribuição, com a parte deles que é a exibição, né? Então eles acreditam muito no filme, eles investem muita coisa, né? Não só dinheiro, na verdade eu vou falar que dinheiro é a menor coisa, a coisa menos importante quando a gente tem uma parceria tipo com o Cinemark. Eles têm uma inteligência de dados, de tudo que eles conhecem do mercado, dentro do cinema deles, então eles sabem quais são os cinemas que funcionam mais, o filme, e então tem toda uma estratégia que eles criam, eles têm redes, né, muito fortes, eles têm um banco de dados da galera que gosta de ir ao cinema, então eles conseguem otimizar bastante assim, essa divulgação com a gente. Então, poxa, eles sabem que regiões a gente pode investir mais, ou a gente pode tentar falar mais com a galera em tal lugar, porque ali falta um pouquinho mais do interesse, talvez no terror. Então, assim, tem muita coisa que a gente conversa com eles trazem insights pra gente, muito importantes pra gente conseguir fazer um filme, botar o filme no cinema do jeito certo. Então, nossa, foi incrível, assim, da maneira que eles entraram, como eles acreditaram no filme, foi essencial. E, inclusive, se não me engano, a Cinemark é a maior rede de cinema do Brasil, né? Que tem mais salas, né? Sim, muito. Ela é fácil, a maior rede. Tem muitos cinemas no Brasil, né? Tem, sei lá, 85, algo assim, 85 cinemas, isso é muita coisa. Claro, cada cinema você tem um número de salas, né? Eu acho que eles têm algo em torno de 560, 570 salas. Isso são os números que eu vi um pouquinho de alguns anos atrás. Não sei se agora tá maior, mas é muito grande, é muito grande. E eu sei que tá muito cedo pra perguntar isso, o filme estreia oficialmente hoje, né? Quando a gente tá gravando isso, mas vocês já têm alguma ideia mais sólida de um possível próximo filme, né? Supondo que vocês tenham gostado da experiência o suficiente pra discutir e continuar trabalhando juntos, né? A Nibla com a Nonsense Creations e tal, ou vocês já estão discutindo algum tipo de conceito? Eu sei que se vocês estiverem discutindo conceito, você não vai falar que é uma coisa que, né, só vai ser anunciada no tempo certo, mas vocês têm outros planos concretos de produções juntos, em particular de temas históricos, já que esse podcast é de história, né? Então, vocês têm alguma conversa já rolando? Olha, a gente não tá ainda com... A gente tem ideias, né? A gente bate papo, mas não tem nada assim concreto, porque a gente está muito focado aqui no lançamento, então a gente não está ainda pensando em outras coisas, né? A gente está, na verdade, focado não só no filme, mas especificamente no lançamento do cinema. A gente fez esse filme pro cinema, então acho que a gente não está nem conseguindo imaginar qualquer outra coisa, mas é óbvio, né? Durante a filmagem, durante o roteiro, depois, a gente sempre fica conversando, vendo o que a gente podia fazer, e sobre a coisa, né, de outros momentos históricos, e você sabe, né, o Jovem Nerd, eles amam a história, já fizeram um monte de coisas em períodos históricos diferentes, então acho que isso aí é natural, e eu não sei, né, vamos ver como é que vai indo esse filme aí, vamos ver o que acontece pra gente poder pensar em outras coisas, novas coisas, mas com certeza tem coisa vindo aí. A gente não tá parado não, mas a gente tá muito focado agora aqui no cinema. Tem uma história que eu acho sensacional da história do cinema, que é quando o Michael Cimino ganhou
ganhou o Oscar por Franco Atirador e a United Artists deu praticamente um cheque branco pra ele. Ele fez lá o Portal do Paraíso e foi um fracasso tão grande que ajudou a quebrar a United Artists, etc e tal. Mas se criou um pouco essa mística, digamos assim, do cara que ganha um cheque branco pra fazer o projeto dos seus sonhos. E aí eu queria te perguntar, pura curiosidade, se tu pudesse fazer o projeto dos teus sonhos, independente assim de grana, claro que dentro de um certo limite, mas sem pensar muito em grana, tem algum projeto assim dos teus sonhos que você ainda quer fazer um dia e ainda não deu pra fazer? Todos os meus sonhos... Batman, né? Batman. Se eu fosse sonhar com alguma coisa mesmo, eu acho que eu faria um filme do Batman ou da Sociedade da Virtude. Esse sim. Acho que eu tenho mais vontade de fazer hoje em dia um filme de Sociedade da Virtude, porque ninguém fez ainda, né? Batman acho que já estragaram tanto, já fizeram tanta cagada em cima do meu Batman que eu amo tanto. Acho que eu prefiro hoje em dia fazer um filme da Sociedade da Virtude, viu? É uma propriedade tua, né? Tem essa vantagem. Exatamente. Então não vou deixar ninguém cagar. Acontecendo por aqui nesses tempos. 3 homens que eu nunca vi na minha vida chegam na casa de um velho e de uma garota no meio da noite. Normalmente, nessa parte, eu peço para os convidados recomendarem 3 livros sobre o tema histórico que foi conversado. Mas como a gente está falando aqui de cinema, eu queria subverter um pouco esse bloco final e te pedir para recomendar 3 filmes com temática histórica que você gosta, que você acha que o pessoal que está ouvindo esse programa deveria assistir. O que é que você recomenda? Olha, com certeza eu vou dizer A Bruxa, porque acho que é um filme bíblia do nosso filme, a gente se inspirou muito nele. Eu não acho que os paralelos sejam, né, tão óbvios assim, mas é um filme perto de um período histórico não muito longe e é um clima que eu acho que a gente procurou muito no nosso, apesar dos nossos filmes acho que ser mais pesado, talvez bem mais pesado. E deixa eu ver, um outro filme, mas com contexto histórico, né? Olha, outro filme que eu acho que é muito interessante também, que a gente não fala muito, é um filme que é com Guy Pearce e outro ator também, aquele ator do Transporting, que eu não estou conseguindo lembrar o nome dele agora, então enquanto a gente está falando aqui eu vou lembrar dele. Mas é um filme que se passa durante a Guerra Civil Americana e a gente também acompanha alguns soldados meio que tentando sobreviver numa floresta americana e eles acabam encontrando uma casa e obviamente eles estão no meio do inverno, que é uma cagada ali para eles, porque o inverno lá onde eles estavam naquele momento, naquele período lá, era quase que morte certa e eles começam a ter que sobreviver, né? E acho que as coisas que eles têm que fazer para sobreviver são bem bizarras e começa a ir para um terror mais doido, mais estranho, o que é maneiro pra caramba. Você lembra o nome do filme? Eu vou te falar o nome do filme. É um filme que eu acho que é de 96 ou 97. Ó, te falo agora. Ele chama... Caramba, olha, Ravenous. Deixa eu ver, em português, o que seria, cara? Ravenous. Pô, Mortos de Fome? É de 99. Achei aqui. Mortos de Fome. Super legal. Cara, eu acho que tem muito a ver com o nosso filme, sabe? A atmosfera. Eu acho que vai para o outro lado, claro. Mas é um que eu também gosto de pensar nele quando eu penso no nosso. E, né, se passa durante a Guerra Civil. A Guerra Civil foi muito próxima da nossa guerra. Na verdade, foi quase junta, não foi, Icris? Quando a Guerra do Paraguai começa, a Guerra Civil tá quase acabando, assim, ela acaba em 65. Então a Guerra do Paraguai começa um ano antes, né? Antes de terminar a Guerra Civil Americana. Então é um período histórico bem próximo e outro filme que eu acho que é muito legal, assim, por uma questão mais visual, também é um vamos dizer, um terror histórico, não sei se a gente pode dizer isso, mas é o Homem do Norte e a gente se inspirou muito nele também, porque eles usam muita luz natural, muita luz de fogo, vela, tocha, e a gente também faz isso no nosso filme, então acho que não é um período parecido com o nosso, mas é um filme histórico, e acho que um terror histórico, muito legal também, mas acho que mais pelo lado visual do que qualquer outra coisa. Então quer dizer que eu tô conversando com um fã do Robert Eggers aqui. Cara, então, sim, fiquei decepcionado com o Nosferatu, mas com certeza eu vou ver tudo que o cara fizer ainda. O cara é foda, mas poxa, Nosferatu, fiquei triste.
Então é isso, gente. Ian, você tem alguma consideração final? Só te agradecer, porque é muito legal a gente poder falar de um lado mais histórico, né, do filme, por mais que não seja, né, um filme sobre a Guerra do Paraguai. Eu espero que isso faça com que as pessoas procurem mais, deem uma estudada, se interessem, porque realmente o Brasil tem que ter mais memória, né, de tudo, dos momentos mais importantes da nossa história e da história da América Latina inteira. Mas a gente tem que lembrar mais das coisas que marcaram esse país e eu acho que isso é muito importante. Então, te agradeço pra caramba por isso, pelo convite aí. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @IclisRodrigues. E claro, dá uma olhada na descrição desse episódio, porque lá tem o link do nosso Apoia-se, que é o que mantém esse podcast no ar. Tem os links dos meus cursos e tudo mais, beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.